Bem-vindos ao Fôlego por Perto, a terceira temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para a liderança, com muitas experiências, aprendizados, reflexões de quem está no flow, vivendo o espírito da época. Eu sou a Tânia Savagé e aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte e cultura. E nessa edição, falar das janelas que a gente pode abrir e as coisas que a gente pode aprender com o que a gente tem por perto. E sempre com uma boa conversa. E eu sou o Felipe Urbano e o nosso convidado de hoje é o Bruno Junqueira. O Bruno é CRO e diretor de recursos humanos da Somos Educação e para o Vale do Silício / Vasta Plataforma. Esse movimento de uma empresa brasileira que saiu para fora, e o Bruno tem muita experiência de viver isso, porque foi Banco Real, foi Natura, foi Johnson & Johnson, apaixonado pela evolução organizacional, desenvolvimento do indivíduo, sólida experiência no desenvolvimento de lideranças, transformação cultural, processos de fusões e aquisições e inovação tecnológica em subsistemas de RH. O Bruno está muito conectado com raiz e antena, que tanta gente fala aqui, com coisas que são fundantes na organização, mas também em diálogo com coisas que estão regendo o espírito do tempo. Então, Bruno, é um privilégio ter você aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vinda. Prazer é todo meu, Felipe, Tânia. É um privilégio estar aqui nesse podcast com um nome tão inspirador como esse, né? Mais do que nunca estamos precisando tomar um fôlego de tudo que a gente tem vivendo aí. Nada melhor do que uma boa conversa, como a gente diria lá em Minas, uma boa prosa, para a gente conseguir esse respiro, esse fôlego, para conseguir seguir o nosso caminho. Ô Bruno, você sabe que eu queria começar com um negócio que é um tema que conecta a gente. O tema que conecta a gente, historicamente, é a Natura. Não sei se é o pescaria. Esse daí. Depois a Savagé dá uma conectada ou quando está perto dela, a pescaria também, mas tem história, viu? Você sabe que tem uma coisa interessante de Natura, que eu acho que é uma virtude gigante enquanto organização, que é essa história de empurrar fronteiras em termos de educação. Acho que todos nós, eu, você e Tânia, acessamos coisas muito diferentes num período muito específico com a Natura, que a gente estava se relacionando com ela e aprendendo sobre integralidade, sobre conhecimentos que até então não estavam muito no mainstream do RH e etc. Então eu queria abrir minha primeira pergunta para você na direção de o que você viu de muito diferente na sua agenda de educação que ajudou você a enxergar o mundo como você enxerga. Excelente, concordo contigo. Tenho um privilégio e um orgulho enorme de ter sido assim quase que formado pela Natura, né? Eu vivi boa parte da minha carreira inicial ali como executivo na Natura, fiquei 5 anos lá e é muito legal você trazer o DNA de uma empresa tão inspiradora, né? Uma empresa que é uma empresa brasileira, né? Eminentemente brasileira, que ganhou o mundo e conquistou aí lugares que anteriormente não era pensado, né? A Natura, quando foi fundada, a Avon já era uma empresa quase que estabelecida no mundo inteiro, e a gente viu um movimento de uma Natura comprar a Avon, é um orgulho de fato para todo brasileiro. E é lógico que é uma empresa que tem a sua luz e a sua sombra, né? Inclusive expressão essa que aprendi na própria Natura. E como todos os seres vivos, né, animados, temos as nossas luzes e as nossas sombras. E eu acho que o diferencial da Natura no processo cognitivo de olhar para a educação é exatamente como que a gente consegue integrar o ser humano dentro desse contexto, né? A emoção dentro de um processo educacional, ela, se não a parte mais relevante, sem ela você não consegue de fato fazer uma virada, né? Fazer que aquilo seja significativo. Quando a gente tem lembranças sobre o nosso processo educacional, geralmente é atrelado ao vínculo, ao amor, a alguma forma de amizade, de proximidade. E quem despertou isso na gente são pessoas que entenderam
que falar de educação é falar de sentimento, é falar de gut feeling, né? É falar de coração. E eu acho que a Natura foi, sem dúvida nenhuma, um dos lugares que me inspirou a olhar para a educação dessa forma mágica e inspiradora. Até você estava falando, eu estava tentando olhar para cima aqui para lembrar de um livro que ele está aqui. Eu posso pegá-lo para fazer uma sugestão aqui, que é linda, que chama Natura, a realização de um sonho. É um livro incrível, que ele retrata de fato o movimento de criação da Natura pelo Sr. Luiz Seabra, que é um dos seres humanos mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer, um sujeito de fato iluminado, que construiu essa empresa à luz exatamente desse lugar de inspiração, esse lugar de motriz, esse lugar olhando sempre aquilo que vem na borda do next step, de um passo à frente. De novo, com todas as ressalvas de sombra que existe nesse processo, mas uma empresa com uma ambição de futuro, uma ambição de fazer diferente, que é incrível. Então, esse de fato é um legado que a Natura certamente contribuiu para mim. Muito bom. Natura, eu posso falar bastante sobre, acho que mais do que sobre pescaria. Pescaria, eu acho que eu não sei, não me lembro de ter participado de alguma, tirando em festa junina, mas acho que não conta, né? Acho que não. Mas, te ouvindo, né, eu lembrei de um blog que eu criei uma vez, que chamava Por que você se lembra do que você se lembra? E uma das coisas mais importantes para a educação é a emoção, né? A gente lembra de alguma coisa que emocionou a gente. E te ouvindo também, penso que as empresas, elas vêm num movimento já há bastante tempo, que elas entenderam que elas precisam educar, né? Antes as coisas eram mais separadas, né? Então a minha família me forma, a escola, né, me educa, a igreja, né, tinha um papel, é como se as coisas estivessem muito separadas. E de um tempo para cá, as empresas entenderam que educar também poderia ser um papel delas, por isso, tanto investimento nisso, né? E agora, movimentos mais recentes, tem empresas, por exemplo, que nem eram empresas de educação e que têm um vestibular mais concorrido do que medicina, porque ela se propôs a, por exemplo, né, formar profissionais de tecnologia. Mas fica para mim esse lugar muito utilitário ainda da educação, né? Não vejo tanto lugar de emoção. Dentro da sua trajetória, né, pensando na aproximação do mundo corporativo da educação, tem algum movimento que chamou a sua atenção? Alguma coisa que fala, nossa, isso foi incrível, diferente? Então, eu concordo contigo, Tânia. Infelizmente, de fato, os movimentos eles são muito tímidos, né? Eu acho que os movimentos que eu vi que foram transformadores nesse sentido, geralmente tiveram participação de pessoas fora do meio tradicional da educação. Mas são pessoas que, sempre quando a gente, eu lembro, antes do início aqui, você mencionou que séries começaram com pastores e terminaram com palhaços, né? E eu vi vários palhaços em sala de aula, especialmente pessoas do Doutores da Alegria, que é um grupo super incrível, que conseguiam falar sobre educação de uma forma muito diferente, né? Me lembro também de uma série de diálogos que a gente fez com um filósofo chamado Emílio Teron, que é um outro cara fora de série, que também consegue trazer desse lugar da filosofia, esse lugar da inspiração, do conhecimento, um novo lugar mais fértil para se pensar a educação. Mas a grande maioria, de fato, ainda está num modelo mais cognitivo, de olhar para a educação como uma simples transmissão de conhecimento e de acumulação de memória, né? E eu acho que esse movimento ainda não é, de fato, robusto. Ele é pincelado em algumas pessoas meio iluminadas
que fazem da sua jornada dedicada a isso, mas está longe de ser um movimento corporativo, um movimento grande que de fato possa permear lugares. Esse, infelizmente, eu ainda não encontrei. Acho que torço e quero estar presente para quem sabe ajudar isso de fato se traduzir em realidade. Boa, torço também. Ô Bruno, sabe que é um negócio desse lugar de externo? Eu fui no teatro recentemente assistir uma peça que era uma conversa do Freud com o C.S. Lewis. O Freud se declarando um ateu crente na ciência e o C.S. Lewis um crente com uma fé cristã pós o processo de ateísmo dele, né? E depois teve um debate na peça onde foi conversado sobre qual é essa função do olhar estrangeiro para fortalecer a própria prática, que é essa história da educação que você está trazendo, né? Mas tem uma coisa que está interna, que eu acho que a gente não dá muita voz, que apareceu ali na conversa, que é o lugar do sofrimento. Eu acho que eu já falei aqui para a Tânia em algum momento que ostra feliz não faz pérola, que é a expressão do livro do Rubem Alves. E recentemente eu tô interagindo com o conceito do Dopamina Nation, da Anna Leinbeck, que é uma professora de Stanford que foi estudar do quanto que está dando problema o nosso excesso de prazer, da gente não dar lugar no sofrimento na vida, né? Porque de alguma forma o sofrimento te ajuda a você também colocar limite para as coisas, saber até onde você pode ir, tem uma função de sofrimento, né? Você é um cara muito apaixonado por educação, eu fiquei me perguntando aqui, cara, qual é o lugar do sofrimento na educação? Qual é esse lugar dessa voz interna que a gente costuma negligenciar em alguma instância, né? Principalmente saindo, leveza o tempo inteiro, a gente precisa de ser leve, e leveza é um valor para mim. Mas qual é o lugar do sofrimento? Um valor, você está sendo muito humilde, o senhor é o mestre da leveza. Concordo, Felipe, e de fato, quando eu olho para a minha trajetória, me deparar com essa... Tem uma expressão muito legal que é do São João da Cruz, que ele fala noite escura da alma, que é você se deparar com esse lugar de escuridão e como é que isso te leva para um lugar diferente. E de fato, como a gente viveu, né, vários termos em relação a isso, geração dopamina, né, a ditadura da felicidade, uma série de coisas que de alguma forma você tinha que estar no all-time high, acabavam negligenciando esse lugar, que é um lugar que ele nasce de uma experiência que ela está acessível a todo mundo, que é o diálogo, né? Eu lembro que quando eu fui para Johnson num processo, e aí eu vinha da Natura, que era um lugar de super experiências diferentes, né? A turma esperava que eu fizesse alguma coisa assim meio cinematográfica ali, né? E aí eu botava a turma para conversar. Eu falava, mas peraí. Eu falei, gente, talvez o diálogo, ele com registro, ele tenha sido criado com Platão, que é 5 séculos antes de Cristo, e deve ser a ferramenta mais inovadora que a gente tem hoje em dia, que é as pessoas de fato poderem dialogar e colocar para fora aquilo que estão sentindo. Só que a gente faz tão pouco isso, e a educação, na sua essência, ela historicamente não é um lugar para dar voz para isso, porque ela é um lugar de palco. E quem tem a voz geralmente é aquele que está no palco, né? Você tem uma relação ali de poder diferente entre aquele que tem a voz, tem a autorização para falar, e aquele que recebe a informação. E eu percebo que os lugares mais bacanas que eu tenho participado são lugares em que essa mistura de poder ela é completamente subvertida, né? Você consegue fazer uma mistura nisso que você não tem mais o dono do saber e aqueles que estão de alguma forma absorvendo esse lugar. Aquilo é compartilhado. E aí você nasce histórias
que você chamou de sofrimento, histórias particulares que dão vazão a esse encanto, né? Porque quando você consegue personificar aquele conhecimento numa história que é real, você viveu aquilo, não é uma realidade reportada, é uma realidade vivida, aquilo traz uma conexão e uma possibilidade de fato virar repertório e virar ação, que ela é muito maior do que qualquer acúmulo de páginas poderia trazer. Então, acho que eu concordo totalmente contigo, acho que esse lugar de emoção, de lidar com o sofrimento, lidar com a dor, lidar com o fracasso, que vem do relato, vem da experiência particular, ele tem que ser muito mais explorado do que é atualmente. Você está falando... Bom, diálogo, eu sou formada em tecnologias de convivência e uma das coisas que eu mais amo é mesmo o diálogo. E aí, te ouvindo, me veio Paulo Freire, né, de ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada, por isso que a gente está sempre aprendendo. E fiquei com vontade de te perguntar sobre uma imagem que está muito presente hoje, que para mim é uma imagem de desencanto, que pode ser vista nessa grande onda de demissões, né, que nos Estados Unidos é de um jeito, aqui de outro. São pessoas diferentes e classes diferentes, mas é como se, de alguma forma, houvesse um desencanto por um lugar onde eu acho que não tem diálogo, né? Ou tem pouco diálogo. E como que nesse lugar, que é como se a gente só oferecesse para as pessoas um tipo de conversa e um tipo de caminho e um tipo de experiência, que a gente pode chamar aí de um alpinismo corporativo, né? Eu ouvi outro dia numa reunião na Natura, tinha uma pessoa falando assim, eu não sei se eu quero ser CEO, mas eu queria que a gente tivesse um projeto em comum, eu e o CEO, né? E eu achei muito engraçado, porque a maior parte das pessoas que estavam em volta levou um susto, como assim, né? E é isso, é assim, não quero, né? Esse único caminho, né? E então é como se algumas pessoas estivessem meio que desencantadas dessa coisa de ser líder ou virar um líder. Como é que é, na tua visão, esse liderar num espaço de diálogo? Para mim, liderança é muito diálogo. Como é que você vê isso? Total, tem muita coisa interessante aí na sua fala. Você falou do Great Resignation, né, de tudo que a gente está vivendo, desse olhar talvez até mais... E eu me lembrei quando você falava, e lembrando aqui da fala anterior do Felipe em relação à questão do Freud, tem um diálogo lindo, que é um diálogo entre o Nietzsche, é um diálogo hipotético, ele não aconteceu, mas ele é retratado num livro, depois filme, que é Quando Nietzsche Chorou, né, que é um diálogo do Nietzsche com o Breuer, que foi o professor do Freud. E esse diálogo é lindíssimo, porque o Breuer tá extremamente mexido ali com aquele processo que ele está vivendo, de desconexão, e ele falando que gosta dos seus pacientes e tudo mais, e o Nietzsche lança ali a teoria do eterno retorno, que é linda, né? Que é talvez uma das grandes propostas filosóficas do Nietzsche, que é como é que você olha para aquilo que acontece da sua vida, ressignificando aquele momento, e não só ressignificando, mas torcendo para que ele se repetiria pela eternidade, né? Olhar para a sua vida e falar, eu não só vejo razão e significância naquilo que aconteceu, como eu torço para que isso se repita para sempre. E aí eu estou lembrando do que você falou, eu acho que a pandemia trouxe esse componente do olhar para o instante vivido de uma forma talvez mais brutal, né? Que é a gente se deparar com esse lugar de finitude, de escolha, com uma veemência e porque a única certeza que a gente tem desde que nasce é que a gente é finito, né? Mas às vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente fica meio anestesiado desse lugar. Acho que a pandemia trouxe isso, a reflexão para todo mundo desse lugar, né? Então, eu creio que você trazer esse lugar de importância, de significância
para aquilo que você está fazendo é de extrema importância e a todo momento, né? A todo momento a gente tem, de alguma forma, essa capacidade de fazer, de mudar o jogo e de criar novos caminhos. E aí, entrando no lugar da liderança, que foi o que você perguntou no final, eu acho que o líder tem um papel enorme de orquestrar esse ambiente, né? O líder nada mais é que um grande maestro para que dê fluidez e para que isso aconteça. E esse campo de confiança, né? O Felipe fala com muita propriedade em relação a isso e ajudou a gente a construir lá na Somos um processo lindo de cultura, que é esse lugar de confiança que a gente cria o ambiente para que essa verdade, essa individualidade possa aparecer. E eu acho que o líder é esse grande esteio de possibilitar que isso seja real, né? Como se fosse um guardião ali de que isso possa ser possível, né? Porque, na verdade, não existe empresa, né? A empresa nada mais é que um conjunto de pessoas, e o conjunto de pessoas que a lidera tem uma responsabilidade enorme de fato, ser embaixadores desse espaço, né? Esse espaço de construção, esse espaço de crescimento. Então, acho que, para mim, a liderança é exatamente isso, você ser... O Fábio Barbosa falava uma coisa que eu concordo muito, que é: suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. E é verdade, né? Se você tem uma representatividade ali como líder que é absurda. Então, a responsabilidade é gigante. O Bruno, a gente adora essa história de gente que não está no circuito corporativo inspirando coisas no ambiente corporativo. Eu estava acompanhando agora a série da Amazon, Savagé também viu, os 80 anos do Gilberto Gil. Belíssimo, aliás, o documentário, muito legal, a história do Gil em si, né? E tem uma liderança para mim do Gil que apareceu, que é uma liderança quase intelectual de um tempo. Então, eu lembrei que em 1972, faz 50 anos, ele gravou o Expresso 2222. Faz 50 anos agora, foi em junho de 1972 que ele gravou. E tem uma coisa interessante que me ocorreu esses dias pensando sobre isso, que o Gil, quando grava o Expresso 2222, estava catapultando uma esperança brasileira de algum jeito, né? Lançando a nossa cabeça para frente, de um jeito alegre, de um jeito esperançoso e etc, né? Eu fiquei pensando o que nesta grande utopia que é a educação, que está a nossa grande temática aqui, o que te mobiliza para frente? Qual é o seu Expresso 222, sabe? Que está partindo para o futuro, de coisas que você está enxergando para frente. E sem muita certeza, assim, bem papo de beira de rio, entre uma isca e outra. O que você está enxergando? Exatamente. É papo de boteco de beira do rio, né? Você fica esperando, o peixe não vem, 3 horas lá, feliz. Total. A reflexão que eu faço a respeito da sua questão é que a gente está carente, de fato, da arte ser esse propulsor nosso, né? Acho que a gente viveu momentos muito iluminados em relação a isso. E, de fato, se a gente for olhar hoje, lógico que tem movimentos, mas estamos precisando da arte inspirar a realidade novamente, né? A gente está, de alguma forma, mais morno em relação a isso, né? Quando eu adoro o Guimarães Rosa, né? Como um bom mineiro, tenho que olhar para o Guimarães Rosa e falar: esse cara é foda demais. E aí ele, poxa, o quanto que Guimarães Rosa influenciou uma época, né? E um sonhar, né? Cara, de fato, cada frase que você lê, você fala: meu, esse cara é demais, né? Então, eu acho que, de fato, estamos precisando de um novo Guimarães Rosa, um novo Caetano, um novo Gil, um novo Chico. Tem uma série e uma nova semana, talvez, de 22, para que a gente possa se inspirar e ter esse olhar. Tentando me arriscar aqui, a gente está vivendo um período, na minha humilde opinião, de grande transformação de fronteira da sociedade como um todo e do indivíduo, né, junto. A gente está meio que dando stretch em tudo ao mesmo tempo aqui. É meio que quase um triplo twist carpado lá da Daiane dos Santos,
de reinventando várias coisas ao mesmo tempo e de fato reinventando uma época, né? Com tudo que tem acontecido com a gente. Então é muito difícil e arriscado você olhar para o futuro, né? Fui convidado lá, inclusive pela Natura, para estar numa semana de inspiração que eles fizeram lá para o time de gente. Eles me convidaram lá para fazer uma fala, e antes de eu falar, eu estava olhando ali uma apresentação de um cara da Meta, né, que é a empresa dona do Facebook, do Instagram, e aí eles estavam falando ali do metaverso, né, quanto o metaverso vai mudar a nossa forma de interação e tudo mais. É cada coisa que você enxerga naquilo que é incrível. Você fala, estamos no iniciozinho de um processo de transformação que é abissal, o quanto a tecnologia vai, de fato, mudar a forma de interação e a forma social do indivíduo estar na sociedade. Então, eu acho que vai estar muito ligado ao movimento tecnológico, que é inevitável, né? É um movimento que não dá mais para falar, não dá mais, a tecnologia ela se impõe nesse sentido, e um movimento de resgate do humano, paralelamente a isso, que vai ficar meio na fronteira desse lugar virtual das interações e tudo mais, mas de fato um lugar que a máquina ainda não conseguiu ocupar é o lugar da emoção, né? É o lugar do indivíduo, é o lugar do self, de você olhar para o ser humano. Então a minha sensação é que a tecnologia ela vai avançar brutalmente num lugar ferramental e de acesso, mas o humano vai ser ainda objeto de discussão por nós, seres humanos, né? Então acho que essa mistura ainda vai permear aí o nosso futuro, a minha sensação, né? Um dos projetos mais lindos que eu fiz foi a cerimônia paralímpica. E um dos segmentos, a gente falava exatamente dessa relação entre os humanos e a tecnologia, porque quando você pensa, por exemplo, numa prótese, né, numa perna para um atleta paralímpico, você está colocando ali uma tecnologia que puxa, né, porque se é incrível para alguém correr, né, para ser um atleta de alta performance, imagina a quantidade de tecnologia que não tem ali, né? E a cena que a gente desenhou, que é linda, é um braço mecânico dançando, tirando para dançar. É um jogo de sedução entre um braço mecânico e uma modelo, né, que é, né, uma atleta paralímpica. Ela mostra depois as pernas, né, dela. E a brincadeira era essa, né? Que um dança, outro dança, um dança, outro dança, e aí ela samba. E aí o braço mecânico não sabe o que faz e desiste. E aí nesse lugar do talento, né? Do talento humano. E aí, enfim, né? O Felipe antes falando do Gil, né? Tem nessa série, eles ficam lá, acho que procurando quem herdou o talento, né? E qual talento, né? A sensação que eu tenho é que como se o Gil fosse uma grande concentração de talentos, e aí eles ficam procurando, né? Quem que herdou uma parte, outra e tal. Eu queria explorar só um pouco com você esse tema talento. Eu fico pensando em talento e nas expressões mais usadas corporativamente relacionada a esse tema, que um é atrair e reter talentos, né? Nossa, reter, né? Como fidelizar, né? Como colocar numa caixinha, né? Queria explorar um pouco esse tema com você. Como é isso, né? Pensando por todos esses lugares por onde você passou e também falando de educação. Como é isso, né? As áreas de RH cuidam como de talento? Eu acho que você está certa. Infelizmente, o mundo organizacional não é lá um lugar exemplo de forma de como lidar com talentos, né? E eu acho que por uma série de fatores. A primeira delas
talvez seja uma necessidade tamanha, aí tem a ver com o nosso modelo de organização capitalista, uma série de coisas, a gente, de fato, ter que colocar as pessoas numa caixinha, né? Você tem que dar uma função e você tem que acertar ali num determinado organograma, restringir aquele escopo. E a partir do momento que você faz isso, a chance de você estar limando um talento, ela é muito grande, né? Então, sinceramente, eu estou rodando as organizações aí tem um bom tempo, acho que dificilmente o modelo que a gente tem hoje, da forma como ele explora o talento na sua essência, né? E, principalmente, ou a gente até inspira que o talento apareça na sua essência, porque é tão fragmentado, é tão departamentalizado, que você muitas vezes tem pessoas extremamente talentosas lidando no seu dia a dia com questões muito distantes daquilo que o talento poderia ajudá-las, né? Então é quase uma relação, você citou, não sei se foi você ou o Felipe citou isso no início, servil, utilitária, que é você trocar o tempo por dinheiro, né? Que não necessariamente você usar da melhor forma o seu tempo para aquilo ser um lugar de aprimoramento, de encanto, E isso tem um pouco de utopia, por isso que eu estou meio poetizando esse lugar, que ele tem mesmo esse lugar meio utopia, e ele deveria ter um lugar de praxis no dia a dia, que é o desafio das empresas de se reinventar. As empresas falam de talentos o tempo todo, talvez seja em todas as apresentações deve ter alguma menção a talento, e elas têm incapacidade de lidar com isso, porque se veem refém do próprio modelo que elas criaram. Então, acho que, de fato, e tudo que você falou, e tudo que a gente falou do Great Resignation, de todos os movimentos que estão acontecendo, eles de alguma forma pairam nesse lugar como a empresa, o papel da empresa, as empresas, lógico que tem empresas e empresas nesse contexto, né? Tem umas mais próximas, né? Para brincar, tem 50 tons de cinza no meio dessa história aí. Mas a gente, de fato, como pluralidade de ambiente organizacional, precisa, sim, ter um novo olhar em relação a isso, para que o potencial seja, de fato, cultivado. A gente fala, mas a minha sensação é que isso, muitas vezes, é greenwashing, e a gente não pratica na prática, porque os ferramentais e os lugares de controle, de alguma forma, atrapalham isso. E aí acho que tem que ter uma discussão inicial aí, que é uma discussão que vocês da Wismet fazem muito bem e orquestram de uma forma muito legal, que é você discutir cultura, discutir o que está embasando esse lugar, né? É um lugar de fertilidade ou é um lugar de controle? É um lugar que inspira o futuro ou é um lugar conectado à certeza do amanhã? E isso requer uma série de aparatos que, de alguma forma, impedem que o futuro seja pensado. E tem a tentação enorme de você querer ser tudo, né? E no final você não é nada. Porque a gente aprende em filosofia que escolha pressupõe renúncia necessariamente, né? Então a gente precisa ter coragem em alguns momentos para fazer escolhas que elas são duras, mas elas têm a ver com aquilo que a gente está buscando. Então acho que, de fato, essa é uma fronteira que as empresas precisam vencer. Ô Bruno, tem uma coisa muito legal quando a gente se encontra, e ela apareceu aqui de novo, que é a simplicidade como valor. A sensação, quando eu discuto, é muito interessante, é uma densidade profunda de conversa, mas uma sensação dessa mineirice, ou desse mineirês, que passa por uma conversa de beira do rio mesmo. Quem pesca sabe que esse lugar de beira de rio, ele tem um lugar sacro, assim. Tem uma sacralidade nele, um sagrado, um espaço de conversa. E eu fiquei me perguntando aqui, cara, da oferta de liderança do Bruno para o mundo, o que você sente que a liderança brasileira
poderia aprender na beira do rio? Pergunta linda, e você me deixou num lugar dificílimo aqui de resposta. Porque de fato é um lugar, esse lugar da simplicidade é para mim um lugar sagrado, né? Um lugar das minhas, que está totalmente no meu dia a dia hoje, porque está muito próximo, e é um lugar das minhas origens também, como família, como tudo, né? Minha querida Conceição do Rio Verde, que se eu não menciono, a turma fica chateada, né? E eu acho que, de fato, esse lugar do encanto, do simples, talvez seja um dos maiores lugares de reconexão possível para qualquer ser humano. A gente citou Guimarães Rosa, e o Guimarães Rosa desenvolveu toda a sua história nos grandes sertões de Minas Gerais. Então, de lugar na simplicidade, né? Ele tinha uma frase linda que é: não sei de nada não sou, mas desconfio de muita coisa. Então, esse lugar do desconfiado, esse lugar do mineiro de confiar desconfiando, de ter de alguma forma um olhar ali mais altivo em relação à vida, é um lugar que me inspira de fato. As coisas, eu brinco, e aí meu time até me brinca comigo nisso, fica me enchendo com isso, que eu falo que tudo é simples. Aí eles falam: você fala que tudo é simples, mas eu de fato acho que as coisas elas têm uma simplicidade na essência que a gente muitas vezes não busca. E o complexo passa a ser chique, né? Passa a ser sofisticado, sendo que eu aprendi, né, no lugar onde eu nasci, que a beleza do simples, e aprendi muito com meu avô isso, que a beleza do simples ela é enorme, né? Você encontra essa beleza talvez nas coisas mais simples. E se todo mundo aqui que está nos ouvindo parar um tempinho para pensar e fazer essa reflexão daquilo que é realmente relevante na sua vida, certamente vão encontrar coisas de uma simplicidade absurda, em que você não precisa necessariamente subir nos Montes Virgens da Bélgica para encontrá-los. Vocês vão encontrar isso. E, inclusive, eu acabei de voltar, eu falei isso para você, né? Eu acabei de voltar de viagem da Europa e eu estava morrendo de vontade de comer arroz com feijão, frango caipira e angu, que é de uma simplicidade, uma acessibilidade total. Então, eu sinceramente acho que na beira do rio você aprende um pouco disso, né? Ali tem pouca coisa, mas tem o essencial, que é o que a natureza traz pra gente, que é o que... E até olhando pelo olhar da psicanálise, é um lugar de extrema conexão do indivíduo, né? Quando você tira tudo aquilo que é desejo e você sobra o essencial, a sua capacidade de conexão com a sua própria vida ela é gigantesca, porque a gente cria tanta coisa no meio do caminho que vai trazendo consigo uma série de frustrações, desejos e um monte de coisa, e quando a gente tira tudo isso, a chance de você se reconectar é brutal. Então, acho que de fato tem muita coisa para ser aprendida aí na beira do rio. Que bom, chegou o meu momento, e que bom que chega assim, né? Porque como carioca, mas de família de Varginha, né? Que né? Varginha, acho que faz parte da Grande Conceição, hein? Há quem diga que é maior, mas... Ou vice-versa, hein? Vamos lá. Né? O povo de Varginha fala desse lugar... Bom, até o ET, né? Foi a Varginha, enfim. Varginha é capital pra gente. Capital. Mas agora é o meu momento, Bruno, de fazer perguntas que a gente chama de ping-pong. Eu estava aqui vendo se mineiro chama ping-pong de outra coisa, mas não achei. Acho que não, né? A ideia é perguntas para respostas rapidinhas, assim, né? Então, um livro. Em Busca de Sentido. Uma música. City of Blinding Lights. Uma comida. Arroz, feijão, frango caipira e angu. E o limão capeta para acompanhá-lo, o famoso limão vermelho. Maravilhoso. Um filme.
Efeito borboleta. E um mestre? Meu avô, Olímpio Eufrásio Filho. Muito bom, maravilhoso. Felipe, com você. Ô Bruno, eu nem sei que episódio é esse do Fôlego, mas eu fiquei trocando com a Tânia aqui no paralelo do quanto esse lugar é revelador e faz a gente se surpreender com gente que, por mais que a gente conheça mais ou menos, o espaço revela coisas. E eu sinto que ele revelou uma profundidade que a gente já tinha conversado sobre ela, mas ela apareceu de um jeito muito diferente aqui. Foi muito bonito te escutar de um lugar profundo. Eu e a Tânia e o Vinícius, que é um dos sócios lá da Wisnet, a gente sempre troca sobre a terceira margem do rio, do Guimarães Rosa. E é muito legal te escutar falar dele, da densidade que tem, simplicidade que carrega. Então foi um privilégio te escutar. Obrigado por esse tempo. A gente curtiu muito estar com você. Imagina, privilégio total meu. Poxa, fico muito feliz e tenho que parabenizar vocês por ter criado esse espaço de diálogo. É um espaço lindo, né? Fiquei emocionado mesmo de participar. É tão gostoso a gente ter esses lugares de fala profundo e de conexão, né? É raro hoje em dia, né? E possibilitar esses encontros aqui é de uma grandiosidade assim incrível. Então, eu que tenho que agradecer ter tido a oportunidade de participar aqui com vocês e estou super à disposição aí para outras prosas como essa, né? Que a gente se junte para conseguir romper fronteiras, repensar momentos, né? A gente está nesse desafio aí como ser humano e cada vez mais que a gente tem conexões fortes como a nossa, é legal a gente se juntar, né? A gente forma aí uma egrégora que ela é diferente. Então, é muito bacana ter esse espaço com vocês. Muito legal. Se a turma quiser continuar a conversar contigo, te encontrar, como é que faz? Rapaz, eu tenho um desafio de voltar. Você sabe que um dos meus sonhos é escrever um livro, que já tem nome, inclusive, chama Fragmentos, que são pequenos devaneios que eu tenho ao longo do dia e eu escrevo. Então, o meu Instagram é Bruno E. Junqueira, e às vezes eu falo, ele tá, de alguma forma ali, ele acaba sendo um Instagram pessoal, mas eu posto muita coisa ali de reflexão, e também no LinkedIn, né, como Bruno Junqueira, a turma me acha lá, vai ser um prazer. Muito bom. Eu ia falar aí também na frente de algum rio aí, né, pode ser que te achem, né? Já tá na beira de algum rio. Tudo é rio, Tânia. Tudo é rio. Bom, para você que teve fôlego para ficar com a gente até aqui, muito obrigada.